ali, alguns personagens, e nós começamos a imaginar nós naquela história. É como se você estivesse lendo um livro, se você estivesse lendo aquela história, é como se você tivesse aprofundado, está lendo, como se você estivesse vendo a história daquela pessoa. Quem já viveu assim? Né? E é gostoso quando você começa a ler, e você começa a viver a história da pessoa. Nós vemos aqui a história de Agar, ela se dá início ali quando Deus ele anima Abraão e promete um filho, lá no capítulo 15, onde vem a história, né, que o Senhor diz o título que diz: Deus anima Abraão e promete um filho. Quando Deus ele promete um filho a Abraão, quando vê uma pessoa de muitas idades, a pessoa vê que tudo é impossível, né? Já vê a impossibilidade humana. Mas nós sabemos que quando existe a impossibilidade humana, vem a possibilidade de Deus. Né? E muitas vezes quando a gente fala assim, meu Deus, eu tenho 1% de chance. Né? Somente 1%, 99% o médico diz que não tem mais jeito. Mas o Senhor pode trabalhar nesse 1%. E desse 1% se transformar em 100%. É dessa forma que a gente vê a obra que o Senhor ele faz. E aqui na palavra, o Senhor diz no capítulo 15 de Gênesis, né? Porque ele tinha uma promessa na vida de Abraão. E Abraão veio aquela situação e ele falou: mas Jesus, eu não tenho essa idade, o Senhor prometeu para mim ainda um filho. Né? A gente vê assim a situação tão adversa, né, José? E naquela época, Abraão ele tinha a parte dos seus 75 anos, porque foi 25 anos para o Senhor cumprir a promessa na vida de Abraão. Mas o Senhor, nós, quando Ele dá a promessa, nós queremos muitas vezes traçar caminhos diferentes para seguir, para achar que a rota que nós queremos seguir, ela vai ser mais rápida para Ele. Mas não. Quando o Senhor ele promete, Ele marca o dia, Ele marca a hora, Ele marca o momento, independente do tempo e da situação, a promessa Ele vai cumprir. E foi o Senhor que cumpriu na vida de Abraão. Foi o Senhor que deu na vida dele que ia ter essa promessa. Mas Abraão ali, né, vivia com Sara, era casado com Sara. O que acontece? Sara, ela tinha as dificuldades dela, como mulher, já na idade também, de ter e poder gerar. Mas o Senhor ele tinha uma promessa, mas existe a nossa dúvida. Onde entra a dúvida, não tem como Deus operar. Né? E aqui veio o capítulo 16, quando Sara fala com Abraão, para que ele venha ter essa escrava como mulher, porque ela não teria condições de dar filho. Só que o Senhor tinha feito uma promessa para Abraão. Então ele sabia que o Senhor tinha dado essa promessa para ele no céu. Só que o que acontece? Devido à timidez da mulher, devido à ansiedade, ele foi contra aquilo que o Senhor já tinha prometido. Porque ele queria o quê? Que fizesse acontecer para ter o herdeiro, mas o Senhor falava: você já vai ter o seu herdeiro, então espera que eu vou te dar. Mas o ser humano, ele é muito apressado. O ser humano, ele é acuinado. O que aqui Sara diz no capítulo 16? Olha, Sara, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ela conversando com ele, né? Eu quero ter um filho, eu quero ficar grávida, mas o Senhor me tem impedido de gerar. Ele estava ouvindo ela falar isso. Só que o Senhor já tinha falado com ele atrás. Ele podia ter chegado para ela e falado: calma, Sara. Calma, o Senhor me prometeu. Nós vamos ter filho. Vamos com calma, vamos aguardar no Senhor, Senhor. Mas Sara que disse para Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Aí o Abraão foi e ouviu a voz da mulher. Assim tomou Sara e teve Abraão Agar, egípcia, sua serva, e deu de mulher a Abraão, seu marido. No fim de 10 anos que Abraão habitava na casa da terra de Canaã. Entrou Agar e ela concebeu, e veio ela que concebera, foi embora, desprezada aos seus olhos. Irmãos, o Senhor, quando Ele fala, quando o Senhor está determinando algo sobre nossas vidas, e nós ultrapassamos aqui da ordem de Deus, nós vamos pagar um preço. Tudo na nossa vida tem uma consequência. Se está errado hoje para mim alguma coisa, se está errado para você hoje alguma coisa, ai, Jesus, eu tenho pecado, eu tenho falhado. Mas o Senhor nos faz muitas vezes parar e refletir aonde foi que eu errei.
Porque se tiver alguma coisa que foi feita contra a vontade de Deus, fora dos desígnios de Deus, nós vamos sofrer consequências. Muitas vezes você fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu pai, por que está dessa forma? Porque eu não vigiei, você não vigiou, e acaba nós passando, sofrendo as consequências. Aí vem a murmuração, vem a reclamação, vem a indignação, é onde a nossa bênção vai se atrasando. Porque quanto mais nós murmuramos, mais a bênção vai atrasando na nossa vida. Irmãos, é uma palavra de reflexão, uma palavra de realmente que vê onde está a nossa falha diante de Deus. Eu estou ministrando aqui pela misericórdia de Deus, é o Senhor que está falando, Ele está falando comigo na mais. Rever as suas condições, rever a sua vida como está. Você tem reclamado, você tem falado, você tem chorado, mas aonde começou a falha? Volta lá, reflete, pede perdão e fala, Jesus, me ajude a recomeçar. É essa forma que o Senhor fala nessa manhã. E aí, Agar, ela passou por aquele processo, ela teve com Abraão, e aí a situação ficou difícil. Por quê? A mulher de Abraão liberou. As coisas aconteceram. E quando viu que tudo tinha se consumado, aí ela se revoltou. Se revoltou. Revoltou ela, o marido não vigiou, e a mulher que aceitou acabou se sentindo desprezada. Mas que situação que nós vivemos? Que situação, que embaraço que essa mulher entrou. E aqui na Bíblia uma palavra que ela saiu e disse a Abraão, nossa ex, que a tua serva está na tua mão. Faz o que é bom aos teus olhos, e afligiu-se, saiu, e ela fugiu da tua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte de sul, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Ela disse, venho fugida da face de Sarai e de Senhora. Então disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Irmãos, não adianta mais fugir da presença de Deus. E muitas vezes nós ensinamos, orientamos algumas pessoas, até questão de famílias mesmo. Esse lugar para mim não está bom. Essa casa que eu estou morando, para mim, está tudo ruim. Eu vi já subindo a boca. Essa casa que parece que está cheia de tribulação, está cheia de perturbação. Eu preciso mudar dessa casa. Eu preciso sair, mudar de ambiente. Irmãos, não é você mudar de ambiente. É mudar a sua condição de pensar. É mudar a sua condição de vida. Nós não podemos sair fugindo do nosso lugar, mudando de um lado para o outro, achando que o problema não vai nos acompanhar. Nós temos que resolver o problema onde nós estamos. Não adianta fugir e deixar o problema lá. Porque aonde eu for, o problema ele vai me acompanhar. E a Agar quis fugir da aparência de Sara. E ela entrou nessa situação e a própria Abraão disse, Sara, resolve o que você quer. Sara não quis se olhar na mulher do lado dela. Aquela mulher fugiu. Ela se deitou com o esposo dela. Mas o anjo do Senhor disse, volta e se humilha. O Senhor nessa manhã está falando, volta e se humilha. Tem alguma coisa que te ofendeu? Alguma palavra que você hoje está ainda ingerindo, alimentando, que você ouviu e não gostou? Alguma coisa que te fizeram que você não aceitou, que o seu coração se fechou? Mas o Senhor nessa manhã ele diz, volta lá, te conserta, humilha e fala, eu não gostei daquela palavra, eu me senti ofendida, hoje eu estou me sentindo desprezada, mas o Senhor me manda dizer, eu preciso alcançar a minha coroa. Então eu vim aqui, eu quero declarar para você
sua vida. E aqui, então disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e fique debaixo das tuas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concedeste e terás um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ela já estava gerando. Ela fugiu, já estava gerando. Como que ela ia fugir com a criança já no ventre, que ela sabia, mas o Senhor volta, e você vai conceder. Porque foi feito tudo errado, mas o Senhor permitiu. Mas não deixou de abençoar. Ainda fez a promessa de ser um grande homem. E ele será lembrado, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: tu és Deus à vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lai, eis que está em Cádiz dele. E Agar deu um filho a Abraão, e o chamou o nome de seu filho que tivera Ismael. Mas não era a promessa que o Senhor tinha para Abraão, mas não. Era Isaac. Mas, diante de uma rebeldia, o Senhor permitiu. O Senhor permite. Mas eu tenho falha. O Senhor permite. E você vai ter que sofrer as consequências. Porque você não vigiou. Eu não vigiei. Mas José. E nós temos que pagar o preço. E aqui, quando vem já para o capítulo que nós temos aqui ainda o capítulo 20. Quando o Senhor faz cumprir a promessa de Abraão. Porque quando Ismael nasceu, Abraão estava com 86 anos. Porque 11 anos depois que o Senhor prometeu. Já tinha mais uns anos ainda para queimar. Mas ele teve 10. Mas quando o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E ele cumpriu aqui no capítulo 20. Abraão, aqui no capítulo 21. O Senhor voltou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que ele tinha dito. E chamou Abraão como seu filho, que era Isaque. Abraão circuncidou Isaque quando tinha idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão na idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. Foram 25 anos de espera na promessa. No meio dessa espera, teve Ismael. E disse-lhe Sara: Deus tem me feito riso, e todo aquele que ouvir se irá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Foi aí que começou o ciúme, a inveja, a contenda, porque não era o filho original da promessa, mas não deixava de ser filho de Abraão. Mas o outro já estava mais grandinho, começou a zombar, começou a implicar. Aí diz aqui a palavra: e desceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete. Aí o 9 diz: e viu Sara, o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho com Isaque. De novo jogando o erro. Primeiro, teve com seu esposo, e a hora foi que ela fosse embora, mas o anjo fez ela voltar. Porque ela tinha que ter um lugar que tivesse filho dela. Ela voltou, teve filho, e agora, já na idade maior, começa o problema. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos a seca do moço e a seca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque vem Isaque será chamada tua semente. Mas também o filho dessa serva faria uma nação, porquanto é a tua semente. Irmãos, essa palavra aqui, quando chega no verso 14,
que nós vemos e deparamos com essa mulher saindo da sua casa novamente, mas agora já com seu filho, com ovos de água e um pedaço de pão, diz a palavra. Pondo sobre os ombros também deu ali, se despediu e ela foi errante ao deserto. Aí você vê uma mãe saindo da sua casa, saindo do seu lugar, caminho sem destino, onde você vê só rochas, você vê só muros, você não vê ninguém, você não vê casa, você não vê luz, e você vê aquela criança passando ali, aquela situação. Imagina o coração daquela mãe, a mente dela que passou. Eu paguei, eu fiz o que não era para ser feito, e agora quem está pagando preço, a consequência é o meu filho. E aquela mulher, ela chora de amargura, ela se entristece. Quantos de nós, muitas vezes, que o filho pequeno já pediu um pão, pediu uma bolacha, pediu um bolo, e você muitas vezes você não tem, e o Senhor fala que você acalma, que eu vou providenciar, e o Senhor providencia, o Senhor traz. Quando você tem testemunho disso, que muitas vezes passou por necessidade, não tinha que dar para o seu filho, mas o Senhor proveu. Mas você está no meio da sua parentela, você está no meio do seu povo, você tinha luz, você tinha água, você tinha tudo no meio de você. Agora imagine essa mulher no meio do deserto, no meio do nada, com aquele filho dela, seguindo em viagem, sem um destino. Saiu errante, porque ela foi desprezada, ela foi abandonada. O filho dela estava sendo rejeitado naquela casa. Mas o Senhor, irmãos, quando o Senhor, Ele permite, deixa ir até onde vai. Mas quando vê que você não vai aguentar mais, você vai entrar num poço sem fim, o Senhor, Ele te socorre. É dessa forma, muitas vezes, quando a gente fala, eu estou orando por essa vida, eu estou orando para meu filho, estou orando para meu vizinho, estou orando para meu familiar, e ele não está dando atenção. E muitas vezes nós ouvimos palavras que dizem assim: o Senhor está soltando a corda, amigo, o Senhor está soltando, o Senhor está soltando a corda, Cecília, o Senhor está soltando a corda. Mas quando o Senhor fala chega, ele puxa. E é dessa forma que o Senhor faz comigo e com você nessa manhã. Não podemos brincar com aquilo que o Senhor está fazendo. E aqui diz a palavra: e consumida a água pobre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. O calor era intenso. Você pode ficar até sem comer, mas sem água. Você pode estar com uma fome que aconteceu com você, que aconteceu comigo. Eu ando carregado de água, eu tenho muita água, a gente toma muita água, mas você fica até sem alimento, mas sem água você não consegue. Aquele negócio vai cuidando nesse dia, vai ficando uma coisa, sabe, vai tendo uma acidose, uma coisa ruim dentro de você, que parece que a mente vai subindo, você tem que tomar água. A água te recupera. Você imagina você andando pelo deserto, embaixo do sol quente, sem ter uma gota de água mais para você tomar. Você, como mãe, você fala: Jesus, comigo pode acontecer o que quiser, eu quero meu filho. Tem uma gota d'água para dar ele. Esse pó escaldante na cabeça dele, passando por todo esse processo, por causa que eu falei contigo. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque as nossas falhas vão dar consequências e mexem aonde a gente não queria que mexesse. Muitas vezes a gente fala assim: olha, toma cuidado, vai para a igreja, acompanhe seu esposo, cuida do seu filho, porque você não sabe o dia de amanhã. Então nós temos que buscar hoje, irmão, para que quando passar o processo, quando passar o vento, você tem reserva para você suportar. Você fala: toda quarta-feira eu estou lá de manhã, eu não estou vendo a coisa acontecer, eu não estou vendo nada mudar na minha vida, mas calma, vai plantando, vai regando, porque o Senhor está te dando condição para você aqui ter reserva. Para quando você estiver no meio do deserto, no meio do nada, você olhar para o céu e você vai ver que o seu povo virá, porque você tinha uma reserva do Senhor Jesus. Foi e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro, de uma árvore, porque ele dizia que não queria ver o filho morrer. E ali, quando ela lançou o menino debaixo daquela árvore, ele já não tinha mais condições de continuar andando. Muito sério. Nós fechamos os olhos, os olhos da fé. Aquela criança debaixo daquelas árvores, sem uma gota de água, Vânia, gemendo, sede, cansado, e a mãe desesperada, olhando de um lado para o outro, no limite, e falando: Jesus,
o Senhor te socorreu. O Senhor socorre. E aqui diz a palavra, viu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os dias e disse: que tens, Agar? A voz do Senhor, ela é linda. Né, Deus? Ela é linda. Quando você menos espera, uma voz suave, te dando uma resposta, te acalentando, te segurando no colo, te abraçando. Muitas vezes aquele abraço que você está esperando há tanto tempo. Aí vem o Senhor e diz com a voz bem baixinha: filho, eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu vim te dar um abraço que você está precisando no dia de hoje. Eu vim te dar o socorro que você está precisando no dia de hoje. E aqui a voz do menino, o anjo bradou e disse: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aí, e daí entra a dúvida. Meu Deus, vou levantar, vou erguer ele, mas não estou vendo nada. Eu olho de um lado para o outro, só vejo rochas, vejo montanhas, não vejo luz, só vejo deserto. Onde que está o socorro aqui? Mas o Senhor disse aqui: ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ela não sabia que o Senhor já tinha cuidado, mas o Senhor estava cuidando. Desde o primeiro momento que ela saiu com aquele homem, com aquele pão, o Senhor já estava cuidando. Eu vou enviar meus anjos para guiar ela por onde ela passar, porque na hora que essa água acabar, na hora que esse pão acabar, eu estarei aqui do lado dela para proteger e para socorrer. Ela estava se sentindo sozinha, mas o anjo estava acompanhando o tempo todo. O tempo todo. Mesma coisa quando a pessoa, o Senhor fala: prepara essa mala e vai viajar. Você fala: Senhor Jesus, eu não vou com a roupa na mala, eu não tenho dinheiro da passagem, eu não tenho dinheiro do ônibus, eu não tenho nada. O Senhor não está dando a gente bem, esse aqui forte. O Senhor prepara a mala, daqui a pouco Deus manda tocar o telefone, é um que manda o dinheiro, é outro que manda a passagem, é roupa nova, para você viajar, porque é dessa forma que o Senhor faz. Ele trabalha no impossível. Impossível não. Impossível para mim. E aqui diz: ergue-te, e ela se levantou. Pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E até então, ela estava ali como se tivesse de olho fechado. Falando: Jesus, tem misericórdia. Eu vou levar meu filho para onde? Por que eu vou levantar ele? Senhor, para onde que eu vou? Um lugar desse, onde ninguém está me vendo, onde todo mundo eu vou gritar, eu vou chorar, e ninguém vai me ouvir. Por que eu vou levantar aquele menino e tirar ele debaixo da sombra daquelas árvores e ficar nesse sol, onde não tem ninguém aqui para me ouvir? Quantas vezes você, no seu leito, no seu travesseiro, dentro do seu quarto fechado, você te dá aquela angústia, aquela ansiedade, daqui a pouco começa a chorar e fala assim: Senhor Jesus querido, ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo, eu estou aqui em desespero, Senhor, me socorre. Quantas vezes? E o Senhor vai acalentando você, vai te despertando e dizendo: quieta, eu estou aqui perto de você. E aqui, no verso 19 diz: e abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o óleo de água e deu de beber ao moço. Irmãos, quando eu estava lendo esse verso 19, é como se eu tivesse sentado no lugar e eu olhava assim, eu via só assim, coisas duras, sabe? Assim, pedras, coisas que não tinha mais conserto. E eu via que ela precisava de fazer mal. E eu olhava esse versículo e eu falava: meu Deus, me deu água. Nesse lugar me deu água. Nesse lugar o Senhor me proveu, ele abriu e começou a me dar água, país. Da onde não tinha nada, só tinha um calor, só tinha um sol. O Senhor me fez na água, pelos olhos da fé. Olha a planta dos seus pés agora e olha e veja. Olha, você está pisando, o Senhor está
Porque muitas vezes a gente passa por médico, tantas notícias ruins, e o médico dá cada diagnóstico, e você fala, Jesus, não eu vou parar. Eu passei na ortopedia geral, no mês de fevereiro, de 2 anos que eu passava na ortopedia, faço acompanhamento com o médico da Domato, devido à fibromialgia, que não é fácil. Quem não conhece essa história, vai ler, estuda essa história sobre a fibromialgia, para você entender e tomar um pouco da dor de que passa por isso. Para isso, a gente sabe o que eu estou falando. Mas não é fácil. A gente anda, a gente come, a gente bebe, a gente dorme, porque o Senhor nos sustenta e nos protege. E dessa situação da fibromialgia, me atacou os nervos, me atacou as articulações, e o médico da ortopedia, 2 anos atrás, ele chegou para mim e falou assim: você vai ter que passar por vários processos, porque a sua doença é degenerativa. E vai chegar um tempo que você vai ficar com os dedos atrofiados, não é que tem que pegar, né? Os dedos dos pés, os dedos das mãos, a dor tudo carregada, ajuda, as articulações, e eu estou falando, Jesus tem misericórdia, eu não vou beber mais, porque você vai doer tudo. E é dessa forma, você não dorme de noite, você passa a noite em claro, você acorda de noite, você fica vendo, olhando, não tem força para nada, porque a dor no corpo vem, depende de tira o sono, e você levanta, você deve água, você pede para Deus, você ora, você fala que o sono não vem, porque a dor te incomoda, não vem aonde você fala, não está doendo. Só quem passa é quem tem. Irmãs, voltei agora, eu estou falando que eu vou chegar aqui na água. Eu tenho pedido essa água para vocês. Eu tenho pedido. Irmãs, quando foi agora, no mês de fevereiro, depois de 2 anos, saiu do pedido geral. Mudou o médico. E marcava, desmarcava. Marcava. Ah, essa pessoa foi desmarcada. Eu pedi isso. Quando eu passei no ortopedia geral, ela falou assim: vamos fazer uma avaliação geral com você e vamos, depois ver o que a gente faz. Pediu alguns raio-x, pediu ultrassom e eu fiz os exames. Quando eu retornei com ele, no dia 2 de abril, e aí ele falou assim: eu vou caminhar para o especialista de mão, o especialista de joelho, o especialista de ombro. E os demais, vamos devagarzinho. Fui lá para marcar. Pela misericórdia de Deus, consegui marcar tudo. Marquei todas as consultas, passei para o especialista de mão. Quando eu chego no especialista de mão, essa mão aqui, meu valor aqui, eu não tenho onde mover. Porque esse dedo aqui atrofiou, né? Gatilho, dedo gatilho. E passei para o médico, ele falou assim: esse dedo seu está atrofiado mesmo, ele não dobra, e essa dor irradia na sua mão e vai direto para o teu ombro. Eu não tenho posição para torcer, então eu assim, caí para a cama. É uma coisa insuportável. É um dedo que irradia o braço todo. Não é como quando você bate contra a unha, mesma coisa assim, essa formação desse dedo. Aí ele falou assim para mim: doutor Raul, eu vou pedir um ultrassom, você vai fazer esse ultrassom e você decide se você vai operar, porque esse dedo não tem como melhorar se não abrirmos o nervo do seu dedo. Uma cirurgia que você recuperar um dedo, você tem que passar por todo o processo, né? Dentro do centro cirúrgico. E eu falei: Jesus está nas suas mãos. Eu falei: como que está? Mas vai melhorar? Ele falou assim: vai depender de só vamos saber depois. Tem caso que melhora. Tem caso que alivia. Tem caso que não resolve. Mas é você que não tinha. Legal ou largar? O que eu tenho que fazer? Correr para os pés de Jesus. Jesus, eu não vou ficar com essa dor dessa mão aqui, tormentando 24 horas de novo, né? Vou continuar. Passei de especialista no joelho, artrose 2 no direito, artrose 3 no esquerdo, a roda do joelho inflamada. Vou fazer uma ressonância para ver se é cirúrgico ou prótese, alguma coisa do joelho esquerdo. Procure ficar evitando muito coisa que força para descer, que é pior. Quando eu estava no joelho, muitas vezes eu não consigo ficar muito tempo, porque a roda dói muito vezes, porque já está bem avançada a artrose. Passei agora essa semana, específico de ombro. Quando foi agora, o médico falou assim: você está com esse braço esquerdo seu, está bem diferente a parte do movimento dele. Então, você deve estar com uma inflamação no movimento rosador, do osso, do nervo. Isso já foi constatado há 2 anos atrás, já não fizeram exames completos. Me pediu uma ressonância. Aí eu dei ressonância do joelho, ressonância do ombro. Eu falei: Jesus, vai me contar todo dia. Aí eu leio essa palavra, eu disse: Jesus,
Quando o Senhor fala de água, a gente tem que olhar a água assim, espiritualmente. Se nós não pararmos para bebermos desta água, o que vai ser de nós? E eu vejo aqui, irmãos, que coisa linda essa mulher. Que ela viu que o Senhor providenciou para ela uma água onde não tinha condições. O Senhor proveu, ela encheu o odre de água novamente. Ela deu para aquele moço levantar, ele não tinha mais pão, ele não tinha mais comida, mas ele tinha uma água, e dessa água que ele bebeu não era uma água comum, era uma água que o Senhor mandou, era uma água purificadora, uma água que levantava, uma água que animava, uma água que alimentava, e ele se colocou de pé. E ele cresceu. E cresceu. E o Senhor prometeu que ele ia ser um homem grande. De grande nação. Irmãos, a palavra do Senhor é clara e verdadeira. E encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Flecheiro é aqueles homens que trabalham com arco e flecha. Né? A gente vê lá no passado, tinha muito isso, hoje tem muita na parte do norte, né, esses lugares assim, fazendas, né, vamos dizer, eu reconheci, o pessoal trabalha muito com negócio de arco, flecha, para matar animal, essas coisas nas florestas, e esse homem era respeitado, ele foi respeitado, porque o Senhor ele tinha uma promessa na vida dele. Por todo o processo, que a gestação, quando ela foi embora, não sabia que estava grávida, o Senhor mudou de volta para se negar, daqui a pouco começou a oração, o Senhor permitiu que ela saísse novamente, mas o Senhor estava cuidando o tempo todo. O Senhor estava cuidando de Ismael o tempo todo. E esse mesmo Deus que cuidou de Ismael, que cuidou de Agar, ele está aqui nesta manhã para cuidar de mim e para cuidar de você. O que está te afligindo? O que está te afligindo nesse dia? Nós temos que pedir ao Senhor Jesus, faz eu recuperar a memória. O que foi que eu esqueci de te agradecer? O que foi que eu esqueci de fazer que o Senhor ordenou? Quantas promessas, mas se o Senhor me der isso, Jesus, eu vou fazer um voto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um voto, toda promessa. E quando ganha a bênção, nossa, eu ganhei 1.000, eu fiz um voto, eu tenho que dividir esse 1.000. Eu não, eu vou aí, Fernandes, talvez demais, eu enchi minha casa, coisa bonita, né? Mas e o voto que eu fiz para Deus? Senhor, você não vai aqui, que eu estou precisando de um abraço, está precisando de uma visita, está precisando de um algo, porque você é de Jesus. Eu não tenho nada, não, você não tem nada, não. Mas se você orar e clamar, eu vou te abençoar. E através de mim, você será uma grande bênção para a vida. Quando nós vamos orar na casa de alguém, quando nós vamos visitar alguém, nós sempre falamos, Senhor, vai comigo. Porque a bênção daquela pessoa é a sua bênção também. E o Senhor, nesta manhã, ele diz, vamos rever as nossas condições. O que tem nos afligido? A Agar passou por situações devido à rebeldia. Sofreu consequências. Eu posso sofrer consequências, você pode sofrer consequências. Mas que nós possamos acordar e saber que não podemos viver esse mundo perdido. Não podemos viver um mundo de engano. Errando hoje, errando amanhã, Jesus me perdoa. Eu erro hoje, Jesus me perdoa. Jesus não pode não, aguenta mais um pouquinho aí. Mas quando eu quero a minha vez, eu falo, Jesus não é a minha vez. Então é dessa forma que o Senhor quer, irmãos, que nós possamos colocar nossa vida diante do altar dele, proferir a palavra dele, e saber que o mesmo Deus que foi com Abraão, o mesmo Deus que foi com Sara, o mesmo Deus que foi com Isaac, o mesmo Deus que foi com Agar, o mesmo Deus que foi com Ismael, esse mesmo Deus é comigo e é com você. Aleluia, glória a Deus. Então, quando você deparar diante das situações, você sentar e fala assim, meu nome é obrigado por falar com essa amiga do lá. Fala, mas nessa sala, só melhor ligar esse telefone e ver papéis, né? E ela tem que sentar. Não, eu vou ter que ligar, né? Tem que ver umas coisas, ela tem que parar.
monte de papel que está parado lá, não é esse. Não, isso aqui eu tenho que ver, esse aqui agora, hoje eu não vou isso aqui. Porque tem momentos na nossa vida que nós temos que parar para rever onde está a nossa falha. Porque a gente fica só acumulando e reclamando das ligações acontecendo, do povo batendo na nossa porta. E as coisas não aconteceram, nós temos que rever as nossas condições. Da mesma forma que nós paramos para ler a palavra de Deus, para buscar a face do Senhor, nós temos que também parar um pouco para rever a nossa vida, como que está. Aonde que está a falha? Para que eu venha pedir para o Senhor Jesus me socorre. Porque muitas vezes a gente sabe que está grossa. E o problema está na nossa cara e a gente não consegue chegar. Mas o Senhor nessa manhã está me orientando, te orientando. Vamos rever. Glória a Deus. Aleluia. Vamos rever aonde que está a nossa falha diante do Senhor. Para que as bênçãos que o Senhor tem para ser derramadas sobre nossas vidas, ela venha a acontecer. Mas que nós não venhamos viver só pagando preço. Não vivemos viver só de consequências. Mas nós queremos viver de bênçãos. Quem quer viver de bênçãos? Eu quero viver de bênçãos. Então, por isso, nós temos que se alimentar da palavra do Senhor e prosseguir. Essa é a palavra do Senhor e beijo nesta manhã.